Boa noite, pessoal. Era Mob. Eu tenho um iPod velhinho, e nesse iPod velhinho tem um trilhão de música. Eu coloquei, tava tocando Mob bem levinho, aí apareceu putz aí. Tudo bem? Só ficar no meio. Ou mexo a câmera ou mexo eu, né? Ó, beleza. O som tá bom aí? Bom, eu vou deixar o bate-papo solto aqui, e eu não vou estar olhando para o bate-papo praticamente o curso inteiro, tá? Senão eu fico doido. Então, eu vou começar e deixar um espaço no final para a gente conversar. Senão fica completamente abirolado aqui, eu perco a lógica. Então, boa noite a todos. Esse vídeo está sendo transmitido também no YouTube, no canal do YouTube. E nós vamos fazer um curso rápido da relação entre a LGPD, que está bombando aí, vai entrar no ar em agosto, e a ISO 27701. O que uma coisa tem a ver com outra? Então, essa é a agenda. Eu vou, não necessariamente as pessoas sabem o que é a LGPD e o que tem dentro dela. A gente tem dado a aula de formação de DPO já faz uns 2 anos, então eu queria passar um pouquinho fora do que é, mais o quebra-cabeças que deu origem, porque a gente vai ter um outro curso no sábado com o Mônaco, e aí ele vai abordar mais a LGPD especificamente. Mas não tem sentido entrar no 27701 sem eu passar por alguma coisa da LGPD. Então, eu não vou entrar nas entranhas da LGPD, mas eu vou falar como ela foi criada, o que aconteceu, como é que ela regula e por que a gente tem que se preocupar com ela. A segunda parte é relacionado a ISO 27701, que é o assunto da correlação. Por que adotar uma ISO para LGPD? O que é essa ISO? Vou fazer uma comparação da 27001, 27002 e 27701, coisa rápida, para quem pode interessar, e fazer uma comparação de uma consequência que a gente precisa da lei europeia com a LGPD. Por que dá liga? E eu não parei aí, eu deixei alguns slides no final para falar sobre o futuro. O que acontece no futuro? Né? O que a gente tem que fazer no futuro? E o que deve acontecer até a entrada em vigor e depois. E aí depois eu vou abrir para vocês conversarem comigo, o que vocês quiserem, tá bom? Bom, eu vou depois. Tem uma surpresa no final, dou um presente para vocês, mas só no fim eu vou lá. Vamos lá, patrocínio desse webinário. São 3 empresas que vendem serviços, a gente é parceiro de negócio, a gente troca figurinha o tempo todo. Eu sou cliente da Whitec, vizinho de parede, o Whitec é cliente da Desk Manager, a gente divide salas aqui para dar aula, então a gente se dá muito bem, então a gente está construindo esses webinários com conhecimento do grupo, desse grupo de empresas que convivem, né? Então, a IT Partners, a gente dá consultoria desde que ela foi criada, dá treinamento, e sempre criando coisa nova, né? O que acontece da IT Partners é que todos os nossos cursos, exceto alguns, eles foram feitos para certificação. Então, a gente está muito acostumado com o exame. Teve exame o dia inteiro aqui hoje, aqui e fora. Então, faz parte do pacote a gente falar de treinamento, dar treinamento. Teve treinamento essa semana, vai ter amanhã. Então, essa é a nossa pegada. A Desk Manager, eles têm um software de suporte ao cliente, que é muito legal, muito legal. A Whitec usa. A gente usa aqui o Salesforce, que a gente não tem um Service Desk, né? A gente usa o Salesforce, mas eu conheço o pessoal da Desk Manager, eles sempre fazem coisas com a gente aqui. E a Whitec do Marco, ele revolucionou toda a forma como a gente trabalha. Sem ele, a gente não teria home office. Então, a gente usa 3CX da Whitec, aqui eu estou com redundância tripla. Mudou muito a vida da IT Partners com o que a Whitec trouxe para a gente. Então, eu não tenho como deixar de falar que sem eles a gente não estaria com o patamar de serviço que a gente tem hoje. Então, está aí.
esse trio aí que se convive, troca ideia de tempos em tempos, a gente vai ter uma série de webinários, a gente vai convidar, com assuntos diversos que esse grupo domina. Bom, então, o que é LGPD e como foi o seu processo? Qual foi a grande pegada, né? Bom, a Via Crucis não é uma nova discussão. A primeira vez que se falou nesse assunto foi em 2010. Na Europa, para falar a verdade, começou em 95. Então, em 2010, essa consulta pública aconteceu, inclusive, porque a Argentina entrou com a legislação dela em 2010. Então, o Brasil começou a acordar meio que tarde para isso. Mesmo assim, a gente vive de crise diária, né? Todo dia tem uma crise nova. Em 2014, a gente teve uma crise que foi superior a tudo que a gente estava vivendo. Quando Snowden vazou dado para caramba, todo mundo ficou preocupado com aquilo. Foi uma grande quebra de paradigma de vazamento de dados pessoais, foi o que o Snowden aprontou, né? Em 2015, apareceu uma consulta pública, que é assim que se faz para colocar uma lei no ar. Você coloca para todo mundo falar o que deve achar. O ITIL, que não é uma legislação, para vocês terem uma ideia, teve a participação de 4.800 pessoas para ser feita a versão 4. Então, é comum você trazer conhecimento, ser questionado. Não pode sair lei na porrada, tem que sair com gente dando palpite. Então, já tinha saído o Marco Civil da Internet, mas essa lei começou a ser trabalhada em 2012. Né? Quando entrou a consulta pública, já estava lá no meio. Então, apareceram os projetos de lei aí, e teve 2.500 contribuições, até que foi razoável, né? 2.500 pessoas deram pitaco na formação dessa compilação. Bom, em 2018, o Brasil já parecia um patinho feio, estava vigindo a lei na Europa há 2 anos, ia entrar no ar, ela deixou de ser uma recomendação, passou a ser uma legislação, passou 48 meses e o Brasil com as suas crises aí, né? A gente tinha crise muito mais preocupante com a gente, foi impeachment, teve de tudo. Só que em 2018, em agosto, caiu a ficha que a Europa ia começar a colocar um monte de barreira se não se mostrasse parceiro à altura. E aí a lei do Brasil acabou saindo, em termos de página, com a metade do tamanho da lei europeia, porque a lei europeia, metade é a explicação de como usar. É excepcionalmente bom o documento, ele ensina como usar. E na Europa, como são 20 e tantos países, eles se prontificam cada um a construir material de dizer o que fazem determinadas coisas. Então, por sorte, sorte ou por causa dessa conjuntura, a nossa legislação é muito aderente com a lei europeia. Eu já fiz estudo, passo isso em aula, de capítulo por capítulo, pouca coisa difere, pouca coisa. Se você aprende uma, você precisa fazer alguma lapidação para outra, mas você não muda de rumo de jeito nenhum. É muito legal isso. Agora, essa lei foi colocada no ar de uma forma tão atabalhoada que ela colocou, justificando determinadas coisas que, para existir, ela tinha que estar no ar. Então, quem entra na área da presidência, ela vê como essa lei foi colocada, ela entrou e teve que ser rasurada lá, um monte de artigo não pôde entrar no ar, só foi entrar depois, para poder ter sentido da forma como a gente trabalha institucionalmente. Ela só acabou ficando redondinha mesmo no meio de 2019, depois de uma série de ajustes, já com o presidente atual sancionando os ajustes. E agora está para entrar no ar em agosto, e ia para frente, ia para trás, vai entrar em agosto, mas só vai valer a partir de janeiro, por causa da pandemia, e assim vai. Mas, de qualquer forma, se tirasse de agosto agora, ia ser muito ruim para a imagem do país, que já não é tão grande coisa assim, né? Mas ia ser muito pior. A história de você ter o problema da conjuntura política conspirando contra. Ainda em 2018 aconteceu o Cambridge, né, na eleição lá do Trump. Todos esses assuntos, eles acabaram levantando uma série de questionamentos em relação a dados pessoais, né, porque a Cambridge
foi vazamento do dado do Facebook. Então, isso foi praticamente foi crescendo o conhecimento sobre esse assunto, das pessoas, das empresas, e então essa coisa não apareceu do nada, né? Então, a LGPD, qual é o impacto dela no Brasil? Não vou falar dela especificamente, só algumas coisas, mas qual é o impacto regulatório dela? Bom, se a gente olhar para, sem ela, o que a gente já tem. Então, a gente tem leis offline, tem leis online. Então, a gente tem a parte de proteção ao consumidor, seguro, tem a parte do Banco Central, tem a parte de educação, a legislação voltada para criança e adolescente, tem a autorregulamentação como o CONAR, tem uma lei específica para financeiro, tem leis de crédito, tem lei para tudo. Eu coloquei aqui aquelas que são as mais citadas quando acontece alguma coisa, são essas aí. Então, é coisa para caramba, né? Quer dizer, será que tinha que fazer mais alguma coisa? Tinha. De alguma forma, estava esparramado os direitos das pessoas, elas não deixaram de ser levadas em consideração, mas estava fragmentado nessas leis aí, principalmente a parte da criança e adolescente, principalmente a parte da regulamentação da internet, da regulação. Então, muita coisa já tinha. A gente também aprendeu a fazer uma série de coisas, de portabilidade de telefonia, reclamar de encheção de saco com o telefone. Então, esse tipo de consciência foi acontecendo ao longo do tempo. E isso aqui não deixou de existir. E essa lei não veio para quebrar nada disso, ela veio para juntar. Então, é como se a gente pegasse e desse um amálgama, um pouquinho, para cada uma dessas leis. Mas a inspiração nas leis que existem por aí. Então, eu coloquei até o selinho, aquele selinho ali no meio do meu Lego, é o selo da GDPR. A GDPR, inclusive, é uma boa, porque ela ajuda a gente a formar as pessoas, ajuda você a ter uma biblioteca muito boa de material para fazer pesquisa, estudo, é ótimo. Você ter a GDPR, parecida com a LGPD, aqui os caras não colocaram no ar nem agência, nem autoridade, lá tá. Para quem quiser procurar o link do YouTube, entra no YouTube e procura IT Partners, tá lá, live, tá bom? Só procurar IT Partners. Bom, quando a gente olha para uma legislação dessa, né, a gente começa a falar assim, não, vai quebrar tudo, nossa, a gente não vai poder fazer mais nada. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe uma análise da Deloitte bem interessante, que ela fala que existe, que uma nova regulação, quando entra, ela faz com que as organizações olhem para ela. Então, você tem uma coisa entrando na área financeira, olhem para isso. E assim vai, quer dizer. E outra coisa, começa a mostrar valor de algumas coisas, porque você começa a prestar atenção para os assuntos que ninguém prestava. Então, uma coisa que aconteceu com essa legislação é que todo mundo percebeu quanto capenga é, em relação a um monte de coisa. Nunca ninguém se preocupou com isso, então a coisa estava meio desconjuntada. Outra coisa é que a gente, com uma legislação dessa, você para de desconfiar dos outros, porque você tem como se defender. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Acredito que vocês já tenham visto ou já participaram da venda de um carro. Vocês já viram coisa mais desconfiada que aquilo? Você tem que ir quase que de mão dada com o cara que vai comprar o carro. E ele vai no cartório e espera cair na conta, e olha na conta, e aí vai olhar o carro. Quer dizer, a gente desconfia de tudo. É péssimo. É uma experiência horrorosa você vender um carro. Imagina fazer isso em volume. Imagina se todas as lojas, todas as relações da gente tivessem esse tipo de sensação, né? Então, essa legislação, ela traz, pela essência dela, mesmo na Europa, qual era a grande pegada? Lá tem 100 milhões de usuários, não, 300 milhões de usuários de internet. Então, o fomento de 26 países falando entre eles é difícil pra caramba. Então, para nós somos um país continental, a gente já tinha um monte de legislação, mas tinha que aparecer um complemento como esse para fazer a proteção das liberdades fundamentais que estavam fragmentadas por aí. Não quer dizer que não aconteceram uma série de processos que o Ministério Público não se inspirou com isso aqui, já foi comendo multa para todo quanto é lado aí. Uma legislação dessa, inclusive, ajuda a ter dosimetria, porque senão cada um julga o que quer.
Então, ter uma legislação, além de ensinar, ela propicia que a gente entenda qual é o tamanho das coisas. Então, é interessante, é uma janela de oportunidade para negócios. Quem já, né, não trabalhou numa empresa que vai do jeito que veio, né? E com uma regulação dessa, você começa a criar consciência de que nem tudo pode ficar mal feito para sempre, né? E principalmente para quem trabalha em TI, é uma oportunidade de você entrar na área de risco, né? Começar a ver o quanto a empresa corre determinados riscos. Bom, o que a LGPD regula, né? Tanta lei, essa aí veio para quê, né? Primeiro, ela não inviabiliza nenhuma outra, e ela está encaixada dentro do Marco Civil da Internet. É como se ela estendesse o Marco Civil da Internet. Então, ela não vai contra nenhuma. E aí, essa aqui é o escopo dela, né? Então, a aplicação, diferente do Marco Civil, ela é online e offline, ela vale tanto para o setor privado quanto para o público, vale para os dados das pessoas dentro das empresas, vale para o que tem fora do país, se você tem uma empresa processando os teus dados de brasileiros que moram no Brasil, fora do Brasil, ela cobre, isso é inspirado na GDPR, e começa a trazer um assunto chamado dado pessoal para a gente. A gente começa a falar sobre cookie, identificador eletrônico, perturbação de telefone todo dia ligando para a gente, esse tipo de coisa, né? Então, tem a ver com dados pessoais, tem a ver com dados sensíveis, tudo aquilo que pode levar para alguma discriminação, né? Então, isso é uma classe especial. Não quer dizer que você não possa coletar, mas você tem que ter motivo para coletar esses dados. Não é sair catando a torta direito. Você tem jeito de perguntar numa necessidade. Nada é proibido. O que tem que ter por trás disso tudo é uma pergunta simples. Para que é que você precisa isso? Essa é a pergunta quando você vai trabalhar com um projeto novo, com uma mudança, inserir uma nova tecnologia. A pergunta é essa. Não tem não, mas tem que haver uma resposta para aquele assunto. Para que é que você precisa isso? Né? Começa a aparecer um negócio, uma relevância de você falar dados anônimos. Para quem faz teste em nuvem, precisa de base de teste, ou você pega dados, você quer dado quente, né? Começa a ter agora muita relevância em que cuidado você cede esses dados. Outra coisa, se o dado estiver anônimo, ele está fora dessa cobertura da lei. Então, tem certas coletas que a gente faz, vamos supor que eu fosse uma escola que estão se cadastrando para um vestibular, né? Eu posso fazer um monte de perguntas relacionadas à pessoa para fazer estatística e dizer isso para ela, olha, estamos pegando dados para estatística. Não há nenhum problema. O problema maior é eu pegar esses dados e depois sofrer algum tipo de má interpretação ou fazer mesmo alguma prática discriminatória. Lembra que isso aqui é para passar confiança, né? Uma outra coisa, né? Os dados são considerados anônimos quando você não consegue quebrar, se eles estiverem totalmente encriptados. Então, blockchain começou a ter uma baita relevância, porque você não consegue ter tempo hábil de quebrar blockchain. Então, blockchain entrou na alça da parte de tecnologia quando apareceu essa legislação, porque ele permite uma alta qualidade de encriptação e praticamente é inquebrável aqui. E aí você entra num critério que é completamente impossível você quebrar aquilo em tempo hábil. Então, em situações como essa, você melhora até a qualidade do trânsito de dados, né? E outra coisa, tem situações em que a gente é discriminado até mesmo sem saber. Vocês já viram quando tem rating? Alguém faz um rating, você fala assim, eu quero crédito. Não, você não tem crédito, o teu rating. Essa história do rating, né? Dependendo da situação, você que tem algum envolvimento financeiro e você concorde com isso, porque, por exemplo, eu tenho conta em banco, eles podem avaliar meu comportamento lá, se eu deixo o cheque descoberto, sei lá, o que eu faço no banco, eu deixo de fazer, aí a decisão do banco de emprestar ou não é um critério lá entre as partes, mas decisões automatizadas, decidir quem entra na frente e quem não entra, isso tem que ficar um pouco claro. A gente não pode ser discriminado por isso. E nós somos. Então, esse tipo de coisa tem que ficar um pouco mais transparente, né? Então, esse é o escopo da aplicação da lei. É isso aí. Não mais nada.
E parte financeira, nada. E as partes de dados de empresa? Nada, nada. É isso aqui. O escopo é esse negócio aí, acabou. Mais nada. E aí, existe um negócio chamado princípios. Eu acho legal essa história de princípios, que é o seguinte, é algo que te orienta. Você não tem, assim, vou escolher o princípio número 2 ou o princípio número 4. Não tem esse negócio. São todos. O que acontece é que você usa aqueles que são convenientes para sustentar uma argumentação. Então, esses princípios que estão aí, na legislação europeia, eles são num número menor, mas no fundo é a mesma coisa. No fundo é a mesma coisa. A ideia aí é que cada um desses princípios façam com que, quando você constitui ou constrói uma solução, ela tenha um amparo, ela tenha um racional mais amplo, uma coisa que a gente chama de holístico, né? Então, por exemplo, esse princípio finalidade, né? Então, dados, ele vai ser coletado e utilizado só para fins legítimos. Então, quando você coleta o dado de alguém, tem que dizer, olha, estou coletando o teu dado para tal coisa. Isso não é o que acontece, né? As pessoas pegam o dado e requentam para outra coisa. As empresas que têm área de marketing adoram fazer essas coisas, né? A parte de Big Data. Não é que não vai poder fazer, é como você pede o dado. Lembra que tem que passar confiança? Então, se não passar a finalidade das coisas, também não começa a ficar um pouco fora do contexto. Não é que é proibido, isso é um princípio. Você orienta, fala, a gente tem que usar esse princípio. Outro princípio é a adequação, né? É compatível o que você está informando, né? Você vai fazer uma coisa diferente do que você foi informado, né? A gente, às vezes, cede o nosso e-mail para acontecer uma coisa e vê um monte de coisa sendo usando aquele e-mail e você fica chateado pra caramba. Então, isso se chama adequação. Ser adequado. Outra coisa, o princípio 3, na legislação europeia, nem tem esse contexto, mas aqui ficou explícito. Só pega o que for necessário, né? Isso aqui tem um conceito chamado by design, que é assim, só pega o que precisa. Desenho é o princípio by design e by default. Então, by default, só pega o que é necessário. Se você precisa pegar nome, endereço, telefone, beleza. Nós colocamos telefone lá e fomos alertados até para dizer assim, por que vocês vão usar telefone? Por causa do WhatsApp, sei lá, mas outra, a lei não entrou no ar ainda. Então, a gente aprende até quando faz seminário, né? Quer dizer, você tende a ser minimalista quando você faz o que precisa. Outra coisa, o outro ali, livre acesso, né? Você tem que facilitar o acesso ao dado. Não adianta, eu já vi situações que você tem um contrato e não consegue acessar o contrato. Então, esse tipo de coisa, se você tem um dado dentro de uma organização, você pode não só ter acesso a ele, como pedir para retificar. Isso não quer dizer que você vai mandar jogar fora um dado que tem uso para a área financeira ou qualquer coisa assim, mas existe a necessidade de você ser transparente. Isso é uma necessidade que está no AIT, está no COBIT, e aqui ficou com a característica de livre acesso. Outra, a qualidade do dado, né? Com que qualidade esse dado é coletado? É responsabilidade da empresa que coleta. Coletar dado pela metade, fazer coisa errada. Então, esse cara aqui, a princípio, só tem na legislação brasileira, mas é mais educativo isso. Não quer dizer que existe uma obrigatoriedade disso, mas você tem essa lembrança embutida, né? A transparência. Então, a transparência e a qualidade do dado é muito parecido, né? Quando é que para que você faz isso? Você vai fazer promoção? Você não vai? Para que você precisa do dado? Então, o transparência tem muito a ver né? Com a finalidade. O princípio 7 é segurança. Como é que você coleta o dado e se acontecer um acidente, como é que você trabalha com isso? Então, a gente vê perda de dado de celular. O que tem de fraude nesse negócio de celular é uma loucura. Então, essa parte aqui, já tem um monte de coisa que protege dado de celular, desculpe, de cartão de crédito, né? Mas aqui é um complementar. Para que você precisa passar? O princípio 8, você faz isso de forma preventiva, que é o by design. Você faz você faz antes, não é fazer a coisa para ver o que deu e depois arruma. E o princípio 10 é prestar conta. Então, alguém tem que prestar conta. No Brasil, esse princípio é interessante, na Europa não precisou ter.
Isso está implícito, né? Então, aí, tem princípios. Ah, mas isso aí, a lei não, é a inspiração da lei. A lei se inspirou nesse negócio. Bom, de qualquer forma, é interessante, porque isso ajuda na prestação de contas e a gente pode comparar isso com o cenário atual. Como é que está hoje? Como é que a vida vai, né? Bom, se eu pegasse essa lei e olhasse o que está rolando hoje, tem algumas coisas que ela já faz, outras coisas ela não faz. Então, coleta de informação e explicar, tem o Marco Civil da Internet. Do tratamento do dado, não tem nada. Cada um faz o que quer, né? Já finalidade específica, a gente já tem legislação sobre isso. Quer dizer, na realidade, não vai contra essa legislação. A parte de consentimento também tem legislação específica. A parte de expressão também tem, de informação. Então, o que a gente tem hoje, né, pré essa legislação, o Marco Civil da Internet já foi um grande avanço. Se a gente for comparar com a Europa não tinha uma legislação, ela tinha um negócio que era uma espécie de recomendação, muito bem feito, mas era recomendação, faz quem quer. Então, essa nossa legislação ela é anterior. Tem uma moral danada essa legislação. E o que a gente não vê é um antagonismo, né? Isso aqui já vem com essa pegada, há um complemento voltado para a pessoa. E, além disso, né, existem 10 hipóteses de autorização fora LGPD. Já tem 10 hipóteses. Você dá autorização para acessar dado processo judicial, só pegar o jornal de ontem que vocês vão entender o que é isso. Né? Legítimo interesse, proteção de crédito, você tem acesso a dados para isso, por obrigação legal, por tutela de saúde. Isso aqui não precisa ter lei geral de proteção de dados, isso aqui já está rodando. Né? São usos, execução de contrato, pesquisas de órgão, a Receita Federal pesquisa o que quer. Pô. Tem regras, eu não estou querendo dizer com isso que cada um faz o que quer, mas tem regras, né? Proteção à vida, então você está no hospital, prevalece a proteção à vida. Política pública, né? E o próprio consentimento que roda nesse cardápio. Então, isso aqui continua valendo. E outra, você não pode alegar que não sabia, isso não pode, e também não pode dizer que por causa da lei de proteção de dados, você não vai ter essas bases legais. Elas convivem. A base legal prevalece. Se você precisa do dado para proteção ao crédito, ou você informa, não tem crédito. Ah, não vou te dar meu nome. Então, não tem crédito. Tá? Então, a segurança jurídica, ela continua valendo. A gente parece que não olha para isso aqui, mas é o nosso entorno, né? Agora, fora isso, né, tem uma coisa nova que essa legislação aí não pega, que é como é que você lida com o dado dentro da empresa. A esculhambação geral é garantia, né? Como é que você coleta isso aqui? Essa sequência chama ciclo de vida do dado, está previsto num artigo lá. Ele não diz que é para fazer desse jeito, mas esse é o ciclo de vida do dado. E o dado começa a valer para tratamento desde a hora que você começa a coletar. Preenche isso, por favor. O cara pegou a caneta, está valendo a lei. Existe a legislação específica, mas em relação à legislação de proteção de dados, o tratamento do dado começa com a coleta, não é só quando eu vou usar para alguma coisa. Né? Então, nesse caso, a gente tem que colocar muitos documentos que a gente coloca. Outro dia eu fui num banco, tinha um documento claro, muito bem feito, assim, tirei foto, mostrei em aula, de como é que você explica para o visitante por que ele tem que dar a identidade e por que ele tem que dar o nome dele, até quanto tempo fica guardado. Depois eu fui lá no site do banco, estava lá. Então você vai vendo essa transparência acontecer, quanto tempo ia ficar o dado lá. Ninguém nunca faz isso, ou não fez. Se fizesse, parabéns, mas não era uma coisa que era coletiva em termos de consciência, né? Então, é bem legal por causa disso. E esse ciclo de vida dos dados, ele não vai trombar com Big Data. O problema é como esses dados foram coletados, qual foi o consentimento original, se houve mudança de finalidade, né? Então, por causa disso, tem umas áreas aí que vão ficar meio zangadas, né? Principalmente quando a gente vem com o assunto de legítimo interesse. Só que estava separado, quando carregou para cá, ficou engasopado, que feio. Né? Então,
O interessante é que a nova base legal, a gente tem que falar do legítimo interesse. Então, quando eu tenho o dado, eu falo assim, o dado do meu cliente. Não, 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 não. Eu só estou guardando. O dado do cliente é do cliente, né? Então, quando eu tenho o dado comigo, né? Eu falo, tenho carteira de cliente, não sei o que, está cheio de dados pessoais. O dado pertence ao quem te cedeu, né? Você tem que ter uma finalidade legítima para manter isso aí. Então, vai haver um equilíbrio entre a proteção, né, dos direitos fundamentais e comerciais. Vai acontecer isso. Vai haver, inclusive, mais transparência. Eu acho que vai entrar por esse caminho. Agora, exemplos de como a gente gosta de dados. Eu adoro dado, né? Todo mundo gosta. Então, para marketing, para prevenção à fraude, para coleta de evidências, para propósitos éticos, para logística, tudo isso que está aqui a gente precisa de dados, né? Inteligência artificial, marketing ao contrário, né? Eu não quero que mande nada para mim. Para suporte de TI, para uma fusão, aquisição, a empresa compra, tem que saber quem está trabalhando lá. Relações dentro do trabalho, para fazer um perfil, para recursos humanos, você vai num lugar, preenche uma ficha, o que o cara fica fazendo com a tua ficha depois, né? Para checagem de, por exemplo, se você tem algum tipo de problema criminal, se não tem, quando você faz alguma investigação. Então, existe aqui, as grandes vontades estão representadas aqui, que uma empresa quer, para que ela quer dar. Né? Pode até ter mais, mas aqui eu cobri coisa pra caramba, né? Ok, vai continuar podendo ter? Sim, mas tem que ter legítimo interesse. Tem que estar explicando para que você está usando disso e a pessoa consente. Então, e essa troca é que levanta a barra, né? A coisa fica mais previsível. A coisa mais desagradável é quando o teu dado entra numa sopa de algum lugar aí e acaba. Só voltar para os desastres que a gente viu lá, foi desagradável para todo mundo que estava no desastre. Né? De qualquer forma, não se pode esquecer, voltou o mesmo slide, só que sem o Gary do lado, né? Não se pode esquecer as bases legais. Eu não vou contra as bases legais. Se o dado for necessário para uma base legal, ele vai ficar lá. Ele não vai ser usado para aquela massa de coisas que aconteceram no slide anterior. Mas não vai haver questionamento sobre as bases legais. Agora, pode ser que cessou a necessidade, daí acabou o propósito, né? Bom, no caso dessa legislação, ela tem, no nosso país, um menu de bases legais voltados para a criança, tá? Bem mais rígido, bem mais rígido. O consentimento é mais rígido. A pesquisa, dados secundários, dados de saúde, e a gente tem um estatuto para isso. E não é, eles não trombam, eles se complementam. Tanto que na nossa legislação, a parte de criança, na Europa é considerada até 16 anos, aqui é criança e adolescente, é um range bem maior. Lá também não pode ser muito específico, porque tem muito país, né? Mas aqui a gente é bastante criterioso com isso. Então, no caso da legislação aqui, ela não precisou ir muito ao fundo, a gente já tem uma legislação específica, a gente percebe esse cuidado quando mostra uma pessoa sendo entrevistada e as de trás o pessoal borra. Isso aí é o CONAR, né, que exige que faz desse jeito, é a sua própria regulamentação entre as TVs. Então, esse tipo de coisa não tem lei, mas o pessoal já vem fazendo isso há muito tempo, né? Não usa o dado sem autorização correta. Você vê que na televisão aparece lá a pessoa e aparece o que ela faz embaixo, isso é uma obrigação instituída, ninguém sai com o nome, ou sai a pessoa sem querer lá, faz parte do pacote, então vai continuar existindo isso. As bases legais não continuam existindo, né? E existe, então, um negócio que chama, no geral, né, qual é o conjuntão dos direitos do titular. Então, o que chama de plexo, que tudo que ele pode, não é complexo, é plexo, é o que eu tenho que ter consciência que está dentro do meu poder aqui, né? Então, eu tenho direito de acesso aos dados, não importa onde eles estejam, eu posso me opor ao uso deles, desde que eu respeite as legislações específicas. Eu posso pedir para cancelar,
Isso a gente vê que o Marco Civil da Internet já deu um pouco de bagagem para a gente pedir para cancelar, e ele entra em cima disso. Se tiver alguma coisa automatizada, portabilidade, então, isso aqui são os direitos básicos que as pessoas têm que ter. Qualquer um, eu, você, qualquer um que está aqui. Qualquer um que está aqui. E aí, falando do assunto que a gente vai cruzar, vamos falar da 27701, ok? Então, a 27701, por que eu adotaria ela para LGPD? Né? Para quê? Né? Mais sarna para me coçar? Não. É que nenhuma dessas legislações, elas dizem como fazer. Então, a LGPD tem um artigo lá, 46, que diz assim: os agentes de tratamento, olha, eu coloquei azulzinho, devem adotar medidas de segurança, mas não diz qual. Não diz qual. Então, a gente começa a bater cabeça. E outra coisa, não precisa ser mais do que precisa. Né? E não é só medida de segurança, é medida técnica, medida administrativa. Esse tipo de coisa está na lei, mas não diz, aí diz o que fazer, não diz como. Então, se a gente tivesse um negócio que a gente pudesse, uma cartilhinha, né, que pudesse dar uma olhada, que me dissesse o que é o mínimo para fazer, e essa é uma coisa que as pessoas não têm normalmente conhecimento, que uma ISO, ela te dá o mínimo para aquele assunto, não é o estado da arte, não. Qualquer ISO é o mínimo para estar certo em relação a determinado assunto. Então, aqui, se eu tivesse uma cartilhinha que me desse o mínimo, pô, que legal. Tudo ali, putz, é isso que eu quero. Então, a 27701 é um complemento de uma outra ISO que não tinha esses assuntos dentro relacionado ao plexo dos direitos do titular. Não existia, quando ela foi criada, esse assunto. Não era relevante dessa forma. Então, a 27701 ela vem encaixando em cima de um conhecimento pré-existente, complementando, e ela já trouxe dentro dela, inclusive, tudo o que precisa. Você não precisa juntar dois papéis, não, é um só. Bom, o que é a 27701? É uma norma. A ISO e a ECEP são dois organismos que se juntam, criam equipes para estudar esse negócio aí, e eles começaram a publicar e fazer uma pesquisa disso em agosto de 2019. Então, ela nem tinha esse número, ela estava debaixo de uma outra família lá, e quando ela foi lançada, ela passou a ser chamada de 27701 em agosto de 2019. E aí, rapidamente, em setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, já tinha sido traduzida pela ABNT, que é uma das empresas que traduzem as normas da ISO. Não é a única, mas é a mais conhecida. Então, já tinha isso prontinho. Às vezes demora um tempão para traduzir alguma coisa. Isso aqui era tão relevante que houve uma equipe que se prontificou a fazer essa tradução, fazer a adequação para a legislação brasileira. Você vê, a legislação saiu em agosto, em dezembro já tinha a 27701 à disposição. Então, foi bem rápido, eu nunca vi nada tão rápido assim. E como é que ela é, né? Quais são os 10 pontos principais dessa norma? Eu coloquei aqui 10. Se eu pegasse essa norma e chacoalhasse assim, o que cai de relevante? Então, primeiro, essa norma é a única que tem, ela tem outros que eu vou falar depois, mas ela tem como característica principal, ela é voltada para sistema de gestão de privacidade. Ok? A 27001 é voltada para sistema de gestão de segurança da informação. Isso aqui é um pedaço, é um subconjunto. Né? Ela possui 25 termos necessários para implementar. Então, é interessante que ela vem com aquela receita de bolo, que seria legal que tivesse, ela tem dentro dela. Ela vem com uma receitinha de bolo. Lembre que isso é sempre para o mínimo. Se você pegar e comprar um livro de 1000 páginas, provavelmente vai ser melhor que ela. Mas quem não tem cão, caçar com uma 27 na boa. Outra coisa, não vai contra a 27001. Ela complementa. Ela auxilia, por exemplo, quem está fazendo a busca da 27001, dá para fazer uma implantação integrada. Você faz um único projeto. Isso é bom. Você não faz 2 vezes a mesma coisa, né? Quinto elemento dessa 27701, ela prioriza o cliente.
ela prioriza a pessoa e não é uma empresa. Ela também está integrada com outras ISO que eu vou falar mais tarde. A 29100. Na realidade, são coisas que estão na legislação e a ISO, essa instituição, ela costuma a quebrar em regulações separadas. E é bem interessante porque, juntando tudo, dá para perceber que a 27701 é uma iniciativa bastante feliz. A 39100, que tem a ver com isso também, é mais na parte de criar documentação, ela também está em processo de tradução. Ela se aplica a qualquer tipo de empresa, erro meu ali, qualquer tipo de empresa, seja controlador ou operador, e ela traz um grupo de requisitos adicionais que é voltado para a parte de gestão de privacidade da pessoa, né? E se você faz adequação a 27.701, você já fez a 27.001. Então é interessante que o 5 e o 10, não, o 5 e o 4, né? Você faz tudo numa toada só. Então, o legal dessa legislação, dessa documentação, é o tipo de conhecimento que ela traz. É o tipo de insumo que ela traz. Ok? Quando eu terminar esse webinário, o documento que não é válido antes de ser publicado vai ser distribuído para cada um de vocês. Vai ser enviado no e-mail para vocês. Essa era a surpresa. Então, não é a lei valendo, tem lá uma beiradona assim, isso aqui é só o documento de consulta, que é praticamente um passo antes da publicação. E aí, vocês vão ter acesso a esse documento como gratidão por estarem aqui. Beleza? De grátis, hein? Ó. Bom, o que ela é, então? Então, ela é uma extensão do que a gente chama de sistema de gestão do SGSI, da ISO 27, e ela usa os controles de segurança da 27002. Deixa eu fazer uma diferença prática das duas normas. Você só certifica uma empresa da 27001, ok? E tem um monte de documento complementar, deve ter uns 20, tá? A 1, ela diz o que é que tem que ser feito, mas não diz como. A 27002, ela diz como. Então, a 27001 tem 30 páginas, a 27002 tem 100 e tantas páginas. O que é legal na 27001 é que ela faz uma compilação dos documentos que, juntos, eles têm sentido prático para trabalhar. Então, acesso à sala, como é que você limpa, deixa a mesa limpa, como é que você faz troca de senha, como é que você faz backup. Tudo que a gente faz meio solto, um pouco para o RH, um pouco para a segurança, um pouco para a TI, e não tem um raciocínio casado, a 27001 faz. E a 27002 diz como fazer. Então, e a 27.701, chupinha das duas para complementar e virar um documento único. Ele não precisa dos outros dois documentos para você aprender a lidar com isso, porque ela já tirou de dentro ali o que precisa. Evidentemente que ela não tirou tudo. Ela tirou o que tem a ver com a proteção de dados das pessoas. E ela será, não existe ainda nenhuma entidade apta, mas ela será certificável. Então, ela vai ser tão certificável quanto a 27.001. Dá para certificar, mas não adianta sair procurando auditor que faz isso agora, porque não tem. Isso leva um tempo para as pessoas, inclusive, preparar material para isso, mas o que é legal é que, na Europa, inclusive, não foi reconhecido isso como de fato, não houve uma tratativa, mas você pode estar certificado, significa que o mínimo você faz direitinho, né? Bom, então a 27.001 está a fuça dela aí no lado esquerdo, ela foi traduzida em 2013, isso sofre revisões, a 27.002 está ali do lado também, e elas, no caso, não necessariamente são traduzidas só pela BNT, é que as que eu tenho são da BNT, a foto que eu tirei é que eu tenho. Esses documentos são compráveis, você vai da ISO lá e compra, então, pode comprar o que você quer. Nem todos são traduzidos, e mesmo na ISO você também consegue comprar.
Quando a gente está fazendo projeto, é muito mais barato você ter um documento desse olhado do que ficar inventando o que fazer, né? E para uma empresa, o valor de um documento desse aqui é arredondamento de centavo, né? Então, não compensa você. Se é para pessoa física, então você pensa 10 vezes. Mas para uma empresa, dentro de um projeto, você fala, o negócio custa um pouquinho de dinheiro, faz parte do pacote, né? É conhecimento. Então, é interessante que a 27001, né, é a que cria um ambiente para um sistema de gestão de segurança da informação. É engraçado que você entra nessa norma, a primeira coisa que ela fala é assim, essa norma se destina a criar um sistema. É bem isso. Por que um sistema? Porque você pode ir melhorando. Então, você ter uma norma significa o seguinte, você não precisa estar o estado da arte quando você faz. Você começa de onde você está. Mas você se prontifica a ir melhorando. Então, para isso, se cria um modelo sistêmico. Então, o sistema, o conceito sistema, é que quando você trabalha para isso, você não vai implantar e nunca mais olhar para isso. Você vai ter que manter uma certa atenção e, com o passar do tempo, se você está certificado, você chama o auditor para ver o quanto você melhorou. Eu conheço empresas que já estão no Brasil na 7ª revisão. 7ª. Ok? E aí, quando eu tenho o prazer de ter pessoas que têm esse tipo de bagagem dentro de um curso, o cara parece que veio de Marte quando ele fala com uma empresa, né? Os outros ficam olhando assim, né? O cara é iluminado. Eu sempre faço entrevista com essas pessoas, falando assim, como é que era a empresa antes e depois, né? A empresa poderia voltar para trás? Normalmente, assim, de jeito nenhum. A empresa melhora muito quando ela abraça uma coisa dessas. Tem que estar dentro da necessidade da empresa, né? Isso aqui não é uma panaceia. Se a empresa tem algo a ver com proteção de dados, e ela presta conta para entidades reguladoras ou coisa parecida, isso aqui é muito bom para te ajudar, para te dar um norte. Não necessariamente você precisa certificar. Mas uma vez certificado, a empresa não quer perder o certificado, porque o esforço valeu muito a pena. Tá? E aí, a 27001, a gente chama da norma em si. E a 27002, a gente chama de código de prática. Está escrito nela, código de prática. E aí ela tem um monte de explicação de como fazer. E tem a 3, a 4, a 5, a 9, por exemplo, se eu não me engano, é de cloud. A 38 eu não sei do que, tem um monte delas. E aí saiu a 27701 que complementa essa família. E às vezes ela tem, por exemplo, a 27005 é risco. Ela equivale a 22.500, que é de risco, é a mesma coisa, a 31.000, sei lá. Elas são equivalentes. Tá? Elas não criam conflito, elas se complementam. Tá? É muito interessante quando você entra nesse universo aí, que você acaba vendo que com esses documentos você não pensa muito. Você já vai olhar lá o que tem que fazer, o que não tem. Ajuda bastante. Bom, comparativo aí, né? Então, a 27001, o que ela tem? Tem 11 capítulos. O capítulo mais bacana é o 11. Porque é lá que diz todos os documentos que tem que ter. Muito bom isso aí. É o capítulo de anexo, anexo A. Você pega o anexo A, diz todos os documentos que tem que ter, é bem legal. Agora, vai vendo ali, ela é um jeito de fazer, né? Então, começa mais ou menos do capítulo 4. 1, 2 e 3 é para adequação. Capítulo 4. Para que eu vou ter isso numa organização? Qual é a lógica disso? Como é que a organização, quem administra, quem dirige a empresa, está engajado nisso? Aí o item 6, como é que você planeja implementar isso? Dá suporte, a operação. É um PDCA, né? Então, lá, planejamento, suporte, operação, avaliação e melhoria. Você está numa rotina, que é o tal do sistema. Bom, esse cara monta o sistema, mas não tem lá dentro muitas ideias de como fazer. Aí você vai para 27002, que tem lá, ó, como é que faz análise de risco, como é que faz uma política de segurança de informação, como é que faz a gestão de ativo, como é que você faz a segurança dos dados de RH, controle de acesso, e vai embora, vai embora. Gestão, é legal aí que essa gestão de incidente pode ser a mesma do ITIL, a de continuidade pode ser a mesma de plano de continuidade de negócio, a de conformidade pode ser qualquer conformidade, então, por causa de como você define. Então, isso aqui você não faz sozinho, você encaixa isso na empresa, isso tem que ser
parte de algo que a empresa quer, e ela melhora por causa disso. Aí saiu a 27701, que ela propõe uma adequação do sistema de gestão de segurança da informação para sistema de gestão de privacidade da informação. E ela tem quebrado daquele jeito lá. Tem o escopo, tem as referências normativas, temos definições. Isso é normal na norma em si. Todas elas são com esse jeito. Aí, 4, ela tem conceitos gerais. Aí ela tem, olha que interessante, o 5, o que tem a ver das pessoas, que está na 27.001. Então, ela traz da 27.001 e coloca os requisitos no capítulo 5. E traz da 27.002 as diretrizes, o como fazer. E aí ela tira de outros, que eu vou citar depois, como é que você estabelece controlador, operador, e também vem com anexos. Anexos é sempre para facilitar as coisas. É isso aí. Olha que legalzinha essa norma aí, né? Deram um pulo do gato para esse negócio acontecer legal, né? E, basicamente, com isso, a gente fez um raio-x da coisa. Bom, então, o que eu tenho na 27.001, né, a destacar? Que o sistema ali é um PDCA. Então, ela vai estar sempre olhando para suporte, operação, avaliação e melhoria. Eu coloquei o que é P, o que é D, o que é C e o que é A ali. Tá? Então, planejamento é o contexto, liderança, planejamento em si. O fazer é o suporte à operação, né, que você vai fazer, né? A execução é a avaliação, a melhoria é o resultado. Então, ela é um PDCA por si só. E aí, ela... Não, vou entender aqui. Ela alimenta com esse PDCA o 5º capítulo da 27.701. E a 27.002 é tirado daí para as diretrizes do sistema de gestão de dados pessoais. E o 7º e o 8º vieram das leis de proteção de dados, da GDPR na Europa e da LGPD no Brasil, que basicamente é a mesma coisa. Muito, muito assim. Muito, muito parecido. Beleza, né? Não acabou, tem mais. Bom, tá aqui os anexos. Eu botei o que é o anexo. O que tem no anexo? Então, isso aqui vocês vão receber no final desse cursinho. Então, anexo A é vistos controles para os controladores. Então, se você controla dado, está lá a lista. Outra coisa, isso aqui é genérico. Então, quer dizer que você vai usar todos esses controles. Você normalmente vê aqueles que têm sentido dentro da organização que está sendo avaliada. O anexo B, para quem for operador de dados, né? Então, tem uma lista, de novo, nem é tudo que você vai usar, é meio que um ideário, né? Para quando você vai montar uma norma dessas, então, a primeira coisa que você faz é para que você quer fazer a certificação, para que você quer fazer esse esforço. Então, você tem que fazer um negócio chamado declaração de aplicabilidade, né? Como é que se aplica isso? Então, dependendo o que você é, como empresa, se você é controlador ou processador, você faz, usando esses anexos aí, você arruma uma espécie de checklist para te ajudar a fazer a declaração de aplicabilidade. Então, essas são normativas mesmo. O anexo C e anexo D, eles são só informativos. Aí que eu queria falar. O anexo C veio da 29.100, que é uma norma que fala dos princípios de privacidade. Então, trouxeram para cá. Você não precisa ir atrás da 29.100. Eles trouxeram para cá para mostrar como é que mapeia controle. E o anexo D, ele traz, por incrível que pareça, artigos do 5 ao 49 da GDPR, que tem um mix com a LGPD muito, muito fácil. Então, quando estavam fazendo essa ISO, os caras que fizeram essa ISO foram conversar com o pessoal que controla a comunidade europeia e adequou já fez pronto, já fez com eles esse negócio. Então, já vem pronto. Então, não é que ficaram tateando para fazer isso, não, foram fazer dentro do comitê, lá dentro do conselho. Então, o anexo D é para casar exatamente
o que você tem que fazer para adequar do artigo 5 ao 49. O 48 e 49 como é que você, voltado para o, se eu não me engano, é voltado para o DPO. O anexo, se eu estiver errado também, essa hora da noite escapou. O anexo E fala da 27018, que é como é que tem a ver essa ISO quando você está ligado com nuvens, principalmente nuvem pública, empresa que tem que colocar dados em nuvem, né? E controlador, voltado para a nuvem, coisa parecida, 29151 também. Então, é interessante, eles fizeram um apanhado de informações aqui, que tem coisas que você não atentaria sozinho, né? Isso não... Você lê, você vai olhar para a legislação, você tem lá, faz essa adequação do jeito que você achar melhor. Então, onde é que você vai buscar conhecimento para fazer o que deve ser feito, né? Então, pode ser de um monte de jeito, este é um. O anexo F, como aplicar 27001 e 27002. Então, basicamente, ele é o resumo da aplicação. Por isso que eu falei no começo que isso funciona legal quando você pretende ou resolve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E dá para fazer isso. E tem um anexo N/A, que é feito pela BNT, que é o mapeamento com LGPD. Então, isso é um anexo a mais. Eu acho que eu coloquei até um print desse anexo aqui, ó. Deixa eu ver. É esse cara aí, ó. Foi a BNT que fez. É o mapeamento da 27701, especificamente com a LGPD. Né? Então, isso aqui não tem na original em inglês, tem, porque foi adequado aqui para o Brasil. Por isso que esse documento ele abrange tanto a LGPD quanto a GDPR. E como ele já tinha feito um baita do trabalho com a GDPR, construir esse anexo aqui foi só fazer as adequações. Ficou ótimo. Ótimo. Não ficou ótimo, ficou melhor que ótimo. Bom, ele vem mapeando. Então, 65 artigos da LGPD estão mapeados aí. 20, dos 60... Eu me expressei errado. Dos 65 artigos da LGPD, 20 artigos estão referenciados com a 27701, quando você tem que construir alguma coisa. Então, está lá a subseção do documento e o que tem que ver com o artigo na LGPD. Ou seja, 30% dos artigos da LGPD, não necessariamente todos dizem respeito ao que fazer, mas onde diz o que fazer, essa legislação cobre. Outra coisa, esse lance de colocar 30% aí, a análise é minha, não está escrito em lugar nenhum isso aí, tá? É chutão. Dividi por 65 e botei 30, tá? Não quer dizer que o cara lá falou que é 30. Não. Dá para, né, ver que grande parte daquilo que tem que ser feito, você tem um documento de pesquisa muito bom, né? E está aqui a seção 5 e 6, que eu tinha falado, que ele traz um pedaço da 27701 e um pedaço da 27702. Então, em toda a parte do PDCA, do 5.1 ao 5.8, ele não traz o quê? Os anexos, porque o anexo vai olhar na 27701, que é o anexo que diz todos os documentos, né? E ele traz da 27.002 praticamente tudo o que fazer. Olha, como é que faz política de segurança, como é que você faz a segurança de recurso humano, como é que você faz a gestão de ativo, controle de acesso, blá, 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 até compliance lá embaixo. Então, essa 27701 ela tem a primazia de ter a concentração desses documentos compilados dentro dela. Bacana, né? Tudo bem? Bom, olhando para 27.001, como é que é a aceitação dessa certificação por região no mundo? Vocês podem olhar que a Ásia Pacífica é quem come solto esse negócio aí, né? Isso aqui foi tirado de dentro lá da própria ISO, do site voltado para 27.001. Dá uma olhada, né? A América do Sul é um tracinho lá em cima, né? Mesmo a América do Norte é um verdinho. Você vê que a Europa é quem vem crescendo na adoção da 27.000.
Então, isso aqui é consciência, consciência com segurança. E o crescimento da Europa, vocês vão ver por quê? Por causa das multas. Se tivesse dado em 2019, provavelmente a Europa ia comer um pedação disso aí. Então, das 40 mil, né, empresas certificadas, quase, né, em 2017, 2018, tinha quase 40 mil empresas certificadas, massivamente a Europa e o Japão e China. Aí, olha só que susto. Quem vocês acham? Vou abrir um bate-papo aqui, votação. Quem vocês acham que é a empresa que tem mais certificações do 27001 no mundo? Chuta aí embaixo. Tcharam! Tá valendo pirulito. Vamos lá. Não é empresa, é país, desculpa. País, desculpa. Qual país? Putz. Alemanha, Japão, China, Estados Unidos, Índia, Inglaterra. Olha, todos os tiros foram bons, mas uma pessoa aí, que é a Elaine, Brasil é ruim, nossa, putz, nossa, Cristiano, nossa, nós estamos tão coitadinhos nesse negócio, cara. Nossa, a gente é pobrinho nesse negócio. Vamos lá. O primeiro no mundo é a China. Mais de 7 mil certificados. Por quê? Porque os caras querem fazer produto de qualidade. É fera, é isso mesmo. Em segundo, o Japão. Se você juntar o terceiro, o quarto e o quinto, não dá o Japão. E os Estados Unidos é o sétimo. Olha que tosqueira, que tosqueira. Aí você pega a Taiwan, pode somar com a China. Só Taiwan e China dá 8 mil, pô. É uma loucura. Onde é que está o Brasil? 37º. Olha que coisa. Ainda pintei de vermelhinho aí embaixo. Olha que coisa horrorosa. Né? 37º. Você vê, né? Como a gente se preocupa com segurança, né? Pô, a România tem 585, é por causa da Europa, né? Comunidade Europeia. Israel tem 439. E aí alguém tinha falado da Alemanha. A Alemanha tem bastante também, deve estar em algum lugar aí. A Germany, 1057. Você vê, é a quinta. A Índia está em quarto. Então, o faro estava bom de vocês. Exceto quem falou com o Brasil, que, putz, chutou no pau da bandeirinha. Né? Você vê a Austrália, né? Nada a ver, 264. A Coreia esperava mais. Né? Produz coisa com... É que tem outro lance também, que é o próximo slide, que a gente não pode confundir a 27 mil com uma outra que bomba doidado, né? A que bomba doidado no mundo é a 9 mil. Eu não tenho a quebra disso aqui. Mas você vê que a 27 mil não está ruimzinha, não, né? A gestão de risco tem bastante. A 14 mil é de... A parte de... Fala. Essa hora da noite, que tosqueira. É a de ambiental. Você lidar com o ambiente, descarte, etc e tal. E olha a 9001, cara. Quase 1 milhão de empresas no mundo têm certificação de qualidade. Agora, a 20 mil, que é de serviços, nem passa na porta. Está lá embaixo, ó. 5.327, que é a do ITIL. Você vê? Olha só como a 27 mil se transformou em alguma coisa interessante. Só que há muito aí, você levar em consideração que 1/3 está entre a China e Taiwan. Vocês veem que coisa, né? Então, tem um espaço a ser preenchido aí de responsabilidade muito interessante. Agora, não vem dizer que você é pioneiro num treco desse, né? A gente é ruizinho, está lá atrás e não está fazendo uma coisa pioneira no mundo, simplesmente virou carne de vaca fazer esse negócio. Tem muita gente com isso. Então, por outro lado, o que você pode dizer? Que tem uma quantidade excepcional de material, porque com tanta empresa certificada, você tem quantidade para chuchu de material que ensina, como é que desensina, como é que faz para frente. Não vai querer em português, tá? Porque Brasil lá embaixo, aquela coisa toda. Mas
Mesmo assim, você pega 27701 como o primeiro documento, esse é o primeiro documento ISO que eu vou ver. Você vai ficar apaixonado. É muito legal. É muito legal. Então, você vê, tem 31 mil empresas aí que está, vamos dizer assim, 80% do caminho andado para estar adequado com a legislação de proteção de dados, porque já tem o cacuete. Talvez até mais que 80. Estou chutando. Você vê que coisa. Quem tem uma 27001, você dá um passinho a mais. Agora, quem tem a 9001, não sei, porque é mais voltada para a qualidade documental. Então, você não muda muito o comportamento. Agora, tem muita gente que tem a 9001, a 27001 juntas. Tá? Tem uma empresa na Marginal aí que tem 5 dessas aí, cara. E é fera, os caras são fera. Se não tiver mais que 5. Então, você percebe quando a empresa tem essa pegada, ela sofre menos acidente, não tem tanto azar na vida, está mais preparada para as coisas, e aparece uma adequação, é mais um. Não é a primeira que eu vou fazer, né? Nossa, nunca que a gente fez nada. Aí é difícil, né? Todo mundo sabe onde dói, né? Bom, a quem interessa a ISO 27701? Tchan, para controlador e operador. Beleza, né? Porque ela tem capítulos específicos, que é o anexo A e o B. Então, a 27701 é ideal para todo tipo e tamanho de empresa que querem demonstrar como que protege dado pessoal. Beleza? Se aplica a quem? Qualquer empresa. Ok? Que processe dados. Então, é uma cartilhinha boa, né? O que mais eu posso falar, né? Pode ser um mecanismo de certificação? Pode. Porém, tem duas coisas a falar. Uma coisa positiva. Tem um conselho chamado CINL, Comitê Europeu para a Proteção de Dados, que é o grupo de trabalho do artigo 29. Tem um monte de documento assinado com o tal do artigo 29, quando você pega isso aí na ICO. ICO é a entidade europeia que mais tem documentação. Né? Então, eles já participaram do desenvolvimento. Então, já está meio caminho andado. Né? Se fosse fazer uma certificação, já conversaram com o Comitê Europeu. Né? Essa norma foi voltada para satisfazer o que o artigo 42 da GDPR tem, que no Brasil não tem, que é poder construir mecanismo de certificação. Então, olha que luxo, hein? Só que até agora não saiu um reconhecimento sobre isso. Por quê? Tem uma digestão para acontecer isso aí, não sai assim. Né? Para vocês terem uma ideia, a legislação de proteção de dados na Europa levou 20 anos no forno, então isso aqui não vai sair correndo por causa disso, mas com certeza, em algum momento, por causa do DNA, vai ser um tremendo caminho para chamar alguém e falar, estou certificado para essa coisa. Agora, e mesmo que eu não tenha o carimbo, eu já fiz tudo, só falta o carimbo. Então, as pessoas, às vezes, buscam o carimbo e não a consciência que aquilo tem, né? Mas é interessante ver que, da forma como foi construída a 27701, ela vai por um caminho em que, num determinado momento, ela vai estar apta para certificação da empresa. E, de novo, né? Vai começar com uma certificada lá embaixo, provavelmente aquelas 30 mil que tem 27.001 vão rapidamente procurar fazer a extensão. Então, isso aqui, para quem trabalha com auditoria, consultoria disso, qualquer coisa, tem uma estrada pela frente muito interessante, muito interessante. É o que vai acontecer nos próximos anos, né? E, por sorte, ou por oportunismo, sei lá, por consciência, a BNT, vamos falar por consciência, né? A BNT traduziu rapidamente esse negócio e já inseriu a LGPD como parte do pacote. Então, isso, para você ver o mínimo a fazer, você vai batendo cabeça, lendo livro que fala sempre as mesmas coisas, fica explicando para você o que é processador, puto, o que é não sei o quê. Cara, como é que faz, hein? Como é que faz? Essa é a pergunta, né? Como é que faz? Então, o legal é que nessa 27701 é uma das
iniciativas para dizer o que deve ser feito, pelo menos no mínimo, né? Bom, tem uma outra coisa. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei e joguei nesta tela uma comparação, para não falar que nós é igual, mas não mostra como, né? Olha como é igual. A GDPR e LGPD. Então, registro de atividade de processamento não é obrigatório na Europa para empresa com menos de 250 funcionários. Aqui não regulou ainda, quer dizer, até o cara da barraquinha de coco tem que fazer. Não tem o menor sentido isso. Né? Multa, meio copiado. Requisição de direitos. Lá é 30 dias. Ok? Aqui virou em tempo razoável. Por quê? Está esperando entrar a autoridade para definir isso. Então tem um monte de coisa aqui que está em compasso de espera. Notificação obrigatória. Lá você tem 72 horas. Por que 72 horas? Porque você aconteceu algum acidente com dados pessoais, você já explica o que você fez. Aqui também está na história do razoável. A NPD, lá não chama NPD, né? Lá tem um nome específico, mas todas os países da Europa têm, em maior ou menor escala, a melhor delas, de longe, é da Inglaterra, depois a da Alemanha, excelente, a da Espanha também excelente, a da Itália, ótimo. Por que ótimo? Você vai lá e aprende, de grátis. Você quer um documento, você entra nessas entidades, eles fazem, eles publicam. Você vai lá e pega, baixa, se inscreve lá. Quando fazer alguma coisa nova, me conta. Então, um grande lugar para pegar documento é nesses lugares, né? E aqui não tem nada, zero. O DPO, aqui pode ser uma pessoa natural ou jurídica, no GDPR, mas para ser jurídico tem que ter determinados requisitos. Aqui tem uma série de hipóteses de dispensa, principalmente quando você vai colocar relacionado com coisas do governo. Tem certos lugares que você não precisa ter um DPO, alguns lugares tem. Eu não vou entrar nisso agora. A parte de legítimo interesse na GDPR é restrito, aqui é mais flexível por causa do arcabouço de leis que a gente tem, de legislações, não dá para restringir, você tem outras mais restritoras, a anonimização muito parecida, os perfis muito parecidos, as transferências internacionais muito parecidas, e o dado de saúde na Europa é um pouco mais flexível. Eu tenho cidadania europeia, você leva os dados pessoais na identidade, para vocês terem uma ideia. Você vai no médico, você dá a identidade, o cara coloca o que ele fez lá dentro. Então eles estão, muito melhor que a gente nesse lance. Tá? Que a gente não consegue nem unificar a carteira de identidade, lá é unificado em 26 países. Tem um chip. Então, a abordagem de consentimento de dados de saúde está na tua identidade. Bom, olha que coisa interessante. Isso aqui tem 2 dias de idade. 2 dias. Hoje não, 3. Hoje é dia 28, né? O que rolou em 2 anos? 467 milhões de euros de multa. Que beleza, hein? Foram 237 multas. Tem umas que são hilárias. A menor multa foi de 118 euros. Motivo da multa: falha em base jurídica. 104, metade. Agora, olha que loucura. Falha em segurança da informação. Pataquada de TI. Ok? Pataquada de RH. Pataquada de marketing. Ok? Foi simplesmente 26%. 26% por pataquada de segurança. Ok? 26% das multas. Uma delas foi pesadíssima, foi para uma companhia aérea na Inglaterra, que vazou dado de pessoas lá. Tomou a multa do tamanho do bonde. Por isso que o Reino Unido é number one. O number two é a França, porque a França multou pra chuchu empresas americanas que estavam meio saidinhas lá, que tem escritório na França. A Itália também mandou brasa. O país que mais multou foi a Espanha. A Espanha tem uma multa que eles colocaram, olha, dá para fazer interessante que um comentário sobre tem um monte de
coisa engraçada, né? Quando é que os caras entram? Mas tem uma que dá para fazer filme de Missão Impossível. O equivalente à CBF da Espanha montou um aplicativo parecido com aquele que a gente tem aqui do UOL, que você fica acompanhando o jogo. Sabe que você fica olhando assim, vai dando os lances? Então, lá, em vez de ser o UOL, foi a La Liga que fez. E distribuiu aquilo, né? Só que, quando você dava permissão, os caras ligavam, sem você saber, não era definido para isso, mas os caras ligavam o teu microfone e ativavam o GPS. Aí eles fizeram um estudo para descobrir quem estava escutando ou assistindo o jogo em algum bar que não pagava TV a cabo. Olha só. Quer dizer, você estava servindo de espião, ok? Para a empresa de TV a cabo. Tomar uma multa de €500 mil. Ok? E, né? É tipo de coisa. O cara que bolou isso, né? Uma bolação e tanto. Mas não perguntaram para ninguém se podia fazer isso, né? Então tem essas coisas. Então você vê que ideias não é problema. A gente sempre em curso aqui, as pessoas falam, quero colocar câmera para isso, quero fazer não sei o quê. Gente, faz o que você quiser, mas tem que responder por que você está... A pergunta maior é, para que você quer isso? Se não tiver justificativa, não faça. Né? Não tem que sair fazendo só porque é moda. E aí olha o tamanho da encrenca. Aqui no Brasil não tem multa compilada porque a gente não tem legislação entrando. Mas se você pega as multas que o Ministério Público joga por causa desse tipo de coisa e a ameaça que o Ministério Público faz, não tem dosimetria. Aqui tem alguma dosimetria. Então, isso aqui, não sei qual vai ser o paralelo disso no Brasil. Eu trouxe dados de 3 dias atrás. Vocês verem o tamanho do enguiço em 2 anos. Bom, se a gente pegar 27701, né? Então eu pego lá o anexo A, que é para o controlador, e o anexo B, que é para o operador. Eu tenho condições para coleta e tratamento, 8 tópicos, 8 parágrafos para você olhar e avaliar se você tem, e 6 no outro caso. Obrigação para os titulares dos dados. É muito mais voltado para o controlador isso. Né? A parte de construção, design de default. Então, 9 para o controlador, tem muito a ver com o controlador também, mas no isento operador, às vezes você tem operador que é da mesma empresa. A parte de transferência de dados. Então, a 27701, ela tem aí distribuídos os controles. Ela é muito forte para quem controla dado, ela orienta mesmo, né? Bem legal para isso. E as normas que apoiam a 27701, então eu citei que ia ter esse slide, eu coloquei ele para destacar. A 29.100 define termos e elementos de um framework de privacidade, só faz isso, e ela é imputada dentro da 27701. Isso é feito, inclusive, para poder atualizar. A 29.134 é o que equivale na Europa o PIA, que existia desde 2000 e bolinha, é igual, diretriz para avaliação de impacto. O Código de Proteção de Prática é 29.151, então já tem lá que tipo de controle você tem. Isso aqui você não tem que ter, já está na 27.701, ela foi beber nessas fontes. O que acontece? Se essas aqui atualizarem, tem que atualizar a 27.701. Essa que é a pegada. E a gente chama esse tipo de coisa de norma de apoio. No Brasil, a gente tem uma interessante, que é a BNT 16167, que ela diz respeito à classificação e tratamento de informação. Como é que você classifica... Isso tem na 27.001 também, você tem que fazer, mas a 16.167 é específica para o Brasil. E está na norma traduzida, né? A 27.701 da BNT. Então é interessante que é um documento só. Não quer dizer que você não tem que ter outros na vida, mas ele é uma boa pegada, né? Muito interessante. Bom, quais são os benefícios, então, da 27701? Ele não destoa da ideia da ISO, né? Ele te dá confiança, você vai por um caminho certo, saber o que precisa ser feito. Um negócio que nenhuma lei faz, nenhuma, é traduzir o que é que você tem que fazer. Ela dá o requisito, se vira. Se vira. Nenhuma lei te diz como fazer.
Então, a 27701 tem um cara chamado João Quirozeglu, que criou um monte de livro que também faz isso. Então, não é primazia da ISO. Tem uma série de iniciativas para dizer como fazer. Mesmo na ICO, lá no o NIST também tem. Alguém colocou aqui, o NIST tem um também. Então, é que o NIST é mais voltado para os Estados Unidos, que é uma salada russa, aquele negócio lá, é mais do que a Califórnia está fazendo. Outra coisa, a 27701 traduzida para o Brasil tem a nossa cara, não a cara dos americanos. A não ser que você trabalhe numa empresa americana, que precisa também ter o NIST, então, tudo bem. Não sou contra nada. Eu sou adepto da lei do menor esforço, né? Quanto menos e chegar lá, melhor. Outra coisa, facilita a auditoria, que você fala a mesma língua, facilita acordo com o parceiro de negócio. Então, o interessante, esse é o benefício da proposta desse documento. O que se espera, inclusive, quando se vai implementar? Isso aqui, esse plano, é o plano igualzinho do João Quirozeglu. É assim, isso aqui tem alguns passos, mas a ideia é muito semelhante. Você pode trocar um pelo outro, mas essa sequência aqui é razoável. Primeiro, como é que você está hoje? Como é que você está hoje? Então, você faz uma avaliação com um checklist. Né? Pode fazer um monte de tipo de avaliação, principalmente onde é que estão os dados. Depois, que é o passo número 2, né? Onde é que estão os dados? Esse tipo de coisa dá para fazer com ferramenta. Tá? Tem um monte de ferramenta para isso. E fazer à mão também é um trabalho insano, mas tem ferramenta para isso. Ok? Qual é o papel da organização? Então, você vai ficar no anexo A ou no anexo B? Você não vai ser os dois? Se for os dois, eu não sei. Mas não é assim que acontece. Lei do menor esforço. Lembra? Se você tem algumas políticas, revise-as. Eu estava olhando outro dia, encontrei uma política de privacidade da Ambev de 1995, que era ótima. Ótima. Porque tem no site da Ambev, você consegue olhar o histórico das políticas. Então, as correções, elas foram mínimas. Elas foram se adequando. Como a Ambev é uma empresa multinacional para tudo quanto é país, então, desde 95 ela já vinha se ajustando. Então, você pega a legislação a declaração de privacidade lá no site da Ambev, ele foi revisado N vezes. Agora, quantos sites vocês entram aqui no Brasil que tem lá política de privacidade? O da empresa de vocês tem? Vai ter que ter. Vai ter que ter. Né? Outra coisa, os procedimentos. Então, o problema não é o cara da segurança, não é o advogado, é a empresa. Né? Quais são as pessoas que trabalham na empresa, a consciência delas. Naqueles problemas de segurança de informação, 60%, o chute é meu, é erro humano. É erro humano. E outra coisa, vai afetar desenvolvimento. Como é que você vai fazer planejamento e implementação? Então, isso aqui é bom ensinar Product Owner, é bom ensinar gerente de projeto, né? Porque o cara tem que desenhar, o cara que desenha arquitetura, esses caras têm que fazer direito do começo. Então, não pode ficar num grupelho, a empresa tem que se envolver. Né? Então, a 27701 te leva para esse caminho. Vai haver uma certificação? Não, hoje já tem a da 27001. Então, posso fazer? Pode. No Brasil tem 137. Né? Na China deve ser por bairro, né? Então, você tem que estar em conformidade com os requisitos da 27001. Então, você tem que ter um modelo sistêmico, lembra que tinha um PDCA lá, e ele embutiu isso dentro da 27701. Tem que haver a preocupação com a parte de privacidade, que a 27001 não tem, mas a 27701 tem. Né? Avaliação de risco, então você complementa esse risco. E aí você tem que ver quais são os tratamentos de risco. Esse negócio, no fundo, é uma planilha. Pode ter isso em ferramenta? Sim, eu conheço ferramenta que faz isso. Né? Não, ainda não tem. Não tem certificação. Isso aí vem com o tempo. Não é assim. O cara lançou em agosto, já pá. Não, tem que adequar. Esse tipo de coisa vem com o tempo. E não funciona desse jeito. Esse mundo tem uma outra velocidade. Tá? Sem agonia. Você tem o anexo A e o anexo B. Eu hoje usaria isso como checklist fantástico, do mínimo a ser feito. Né?
E quando houver um processo de certificação, vai ter que ter as empresas que estão aptas a certificar as organizações. Pra vocês terem uma ideia, quando eu vi a primeira certificação de ISO 20000, foi trazer alemão para fazer essa certificação no Brasil, trazer de lá da Alemanha, não tinha no Brasil. Hoje em dia tem um monte de empresa que tem pelo menos 10. Você pega de 27001, também tem pelo menos 10. Então, estas empresas que já fazem isso, mais o passito, né? Com o passar do tempo, elas vão lançar isso, porque elas concorrem também. Então, isso vai acontecer naturalmente nesse mercado. É preciso implementar 27.000 antes da 27.701? Não. Ela já incorporou tudo, né? Ela se baseia na estrutura da 27.001. Eu usaria os dois documentos em cima da minha mesa? Mas, claro, é mais informação. Agora, se eu estou implementando o SGSI, por que não usar esses conceitos? Depende da empresa, né? Depende. Então, quem não possui um SGSI pode implementar a 27.001 e a 27.701 juntas. Vira um projeto só. Isso não é o único projeto concomitante que eu já vi. Já vi muita de 20 e 27 junto, 9 e 20.000, 27.001 e 9.000. Eu já vi 27.001 e 14.000. Depende do que a empresa quer fazer, mas nada é problema, né? Nada é problema. Agora, vamos olhar para o futuro, né? Aqui tudo blá, beleza, né? E aí, futuro? O que o futuro nos reserva? Né? Então, num primeiro momento, eu tenho que pensar em adaptar. Nada nesse mundo tem que ser tortuoso, né? Quanto mais a adaptação fizer parte do pacote, melhor. Isso que é legal, tem que se adaptar. Então, a gente vai se adaptar ao quê? Ao mercado. Né? Se o teu concorrente faz e você fica de fora, é que nem transportadora. Transportadora que não tem ISO 9000 é tiozinho da esquina no caminhãozinho. Você vai transportar móveis de um lugar para o outro, quer que o cara não quebre a louça, você vai ter que contratar alguém que embrulhe direito, né? Então você vê que é muito difícil você pegar uma transportadora de gabarito que não tenha certificação para isso. Então vai acontecer isso ao longo do tempo? Vai. As empresas que querem ter a primazia, que não querem correr risco, às vezes tem a imposição de alguma área reguladora, você pega um banco central ou a bolsa, vai acabar fazendo de bom tom você se adaptar a isso para não correr risco. O problema é risco. Você meter a cara de bobeira, correndo risco, o teu concorrente não corre, por que você vai correr? Eu sou adepto do menor esforço, mas fazer bem feito. Né? Agora, quem é que a gente tem que falar? Com quem que a gente tem que falar? Com todo mundo. Então, diretoria. Tem que entender a diretoria que isso aqui não é uma brincadeira de TI, nem do RH e nem da área legal. Tem que ter consciência desse tipo de coisa, e a diretoria tem que ter convicção de nomear um DPO. Põe debaixo de quem quiser. Eu coloquei a gente tem um grupo no LinkedIn, e tudo que tem de artigo, a gente publica lá e apareceu um artigo em que lugar colocar o DPO, né? Então, tinha diversos lugares. Não tem lugar bom. Você coloca ele muito para o alto, ele tende a ficar sozinho. Você coloca ele muito para baixo, ele tende a ficar falando sozinho. Então, é um problema, né? Cada empresa tem que saber qual é o melhor lugar estratégico para esse tipo de posicionamento, né? Outra coisa, a gerência disso. Tem que implementar uma política de segurança de informação no cotidiano da empresa. Eu implementei uma política dessas numa empresa de telefonia das grandes. Como é que a gente mostrou para a empresa que eles estavam aptos? Nós compilamos do lugar, pegar de cima da mesa, tirar foto. A empresa tem um monte de coisa já. Essa empresa em específico, quando a gente fez o assessment, tinha 71% de aderência. Os 30% foi uma loucura fazer, mas já tinha 70% lá. Então, esse negócio de que a minha empresa não tem nada, não, tem sim. Tem sim. Está desconjuntado. Tá? Outra coisa, tem que ter um raciocínio de compliance. Né? Esse não é um assunto só técnico. Outra coisa, dá para enganar advogado. Né? Então, tem que haver um acordo em que haja uma fiscalização, ter a parte de termos.
Você sabe, alguém aí sabe escrever uma petição? Alguém aí sabe escrever um contrato? Então vai ter que haver uma certa parceria. Se sabe é porque é advogado. Que cara técnico sabe fazer isso? Só o cara que precisou, né? Quem foi para o lado de algum tipo de gestão de risco, então depende como a empresa tem consciência em relação a isso. A parte de tecnologia tem que mexer com o desenvolvimento, né? Tem que mexer, essa consciência tem que ser lá na concepção do dado, lá na arquitetura, lá como você lida com incidente, como é que você faz resposta de incidente, monitoramento, é uma camada. Ah, não tenho nada, azar seu, ciência. Vai ter que fazer, remar pra caramba. Tem um monte de coisa, aproveita, certo? A parte de recursos humanos, tem muita empresa que tem RH, a maioria tem DP, né? O cara só serve para fazer folha. Então, tem que mudar um pouco. Como é que você coleta a informação das pessoas, trata isso? Às vezes é tudo terceirizado. Então, vai haver uma adequação. Não pode ficar avacalhado esse lugar também. O marketing, né? Eu acho que o lugar mais chato vai ser falar com o pessoal de marketing para que você precisa disso, né? E o cara não quer falar para você. Ele, não, se um dia eu precisar, acabou essa conversa. Paciência. Por quê? Risco. Risco. Ninguém assina embaixo quando o risco está ali. Né? É falta de consciência. As pessoas acham que podem fazer qualquer coisa. E eu também não estou cerceando a vontade de fazer tudo o que for necessário. Só tem que responder aquela perguntinha. Para que você precisa isso? Para a gente poder fazer o anteparo, né? E os produtos e serviços vão ser melhor desenhados. Você quer ver isso funcionando? Está aqui, ó, celular. Qualquer aplicativo que você entra, qualquer aplicativo, né? Tem todo um pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, o aplicativo. Já está pronto. Né? Todo mundo que faz aplicativo, não quebrou, né? Todo mundo que faz aplicativo para celular, principalmente quando quer rodar esse aplicativo em diversos lugares, já entra by design direto. Fica muito mais fácil. Já começa. Então, todo mundo que desenvolve app de qualidade já está nesse rolo, ó, principalmente se quer vender para a Europa. Porque não tem sentido você fazer mal feito para depois ficar arrumando, né? Então, não sei por onde começa, ok? Mas essas áreas aí, elas têm que estar no rolo, ok? Não dá para deixar ninguém de fora. O que vai acontecer ao longo do tempo? Ó, isso aqui é bola de cristal, tá? Crystal ball. Crystal ball. O que eu estou escrevendo aqui é eu que acho. Então, vai começar a acontecer fiscalização. Precisa de muita gente? Não, precisa de um negócio chamado Ministério Público. Só. Conhece esses caras? Louco para mandar federal com o japonês catar o cara às 6 da manhã? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai lá, impetra um mandado de não sei o que das contas, o cara acha que tem que fazer, o juiz da instância não sei o que, vai lá levantar dados. E aí o que é? Multa. Soca a multa em cima dos caras. Vai começar a ter auditoria para isso. As auditorias vão começar. Então, primeiro lance, né, o primeiro belelê, vai começar nesse passo número 1, se já não começou. Tá? Principalmente eu consigo dar diversos exemplos aqui no Brasil, com legislação nenhuma de privacidade de dados, ninguém tomando multa baseado no que tem hoje, baseado na legislação que a gente tem, que é boa, mas não é tão focada. Segunda coisa, vai começar a afetar áreas setoriais. Então, cara de seguros vai entrar nisso, cara de banco vai entrar nisso. Aí vai começar a virar uma recomendação do grupo ao qual a empresa pertence. Depois, chega uma hora, é reputação. Começa a falar assim, você não tem? É ruim, hein? Então, esse terceiro aí vai na base do empurrão, né? Então, quando todo mundo tem, você não tem, então, não dá para ser esse no começo, porque ninguém tem. Né? E aí, lá no fim, você começa a ter uma cultura em relação a isso. Agora, eu puxaria para a empresa, do quarto módulo, o programa de conscientização. Trazer o programa de conscientização para a empresa. Para ver qual é o apetite de risco que ela tem. Né? Por aí o caminho. E lembrem-se, lembra quando saiu a história do consumidor?
peguei a Veja daquela época. Existe um negócio chamado externalidade. Você externalizar que você é despreparado para o resto, né? Você é o primeiro lá no Procon. Puta, é péssimo. Esse negócio de ser primeiro no Procon trocou o nome de uma operadora, hein? Pra vocês terem uma ideia. A operadora chamava A, passou a chamar B, por causa de tanta reclamação. Porque no país de origem ela continuou com o mesmo nome. Então você vê que coisa, né? Como a gente vai criando consciência sobre um assunto, né? Esse assunto vai virando uma espécie de burburinho, principalmente quando entra naquela fase 2, que as entidades começam a cobrar dos seus membros, por que você, né? Então você começa a ver que um está fazendo, puta, o cara já está fazendo, né? Esse tipo do meu vizinho comprou um carro mais bonito que o meu é típico, isso não típico do negócio. E aí, indo para o final, já fiz 1h35 aqui de aula para vocês, era 1h30, já passei. O que a gente faz? A gente tem 2 tipos de formação. A gente tem contrato com uma empresa chamada Equizim, há muitos anos, desde 2000 bolinha. E o Equizim, ela tem muitos agrupamentos de curso. Então, não é a primeira vez, nem será a última. Então, tem um grupamento de 3 cursos. Para vocês terem uma ideia, o de baixo lá, o Security Foundation, o meu é de 2006. Depois eu refiz em 2012. E valeu. Quer dizer, então, aí ela implementou isso junto com um treinamento de fundamentos, para as pessoas saberem o que é, e depois a gente faz um curso de parte prática, mão na massa, como é que faz, a gente usa uma ferramenta, blá, blá, blá. É legal, já fizemos trocentas turmas, e é isso que a gente oferece para o mercado, competitivamente falando, e desde começo de 2000, fiz em 2018, temos formados DPO com muito prazer, muito orgulho, trocamos, criamos uma comunidade. Entrei nesse assunto e adorei. Eu acho muito bacana, criei consciência para um monte de coisa que eu não tinha. Não sou advogado, gostaria de ser, mas sou tecnólogo até o fim agora. Outra coisa, para vocês verem como é interessante, a gente acabou lançando aquele curso que está aí no meio. Porque quem tem o 27001, se fizer um outro, vira um negócio chamado CISO, que nem o dente, né? Você vira Chief Information Security Officer. Então, é legal você ter uma espécie de reconhecimento com formação, né? Porque, pelo menos, você sabe o básico, você sabe onde fazer as coisas. Eu gosto muito de fazer curso onde a gente põe mão na massa, né? Fazer experimentação, mexer. E o prazer, né, de criar a equipe de pessoas, formar pessoas. Então, para mim, está no meu DNA. E era isso. Eu vou agora abrir aqui para perguntas. Então, meu último aqui de novo, um agradecimento em nome da iTech, da Desk Manager e da IT Partners, da primazia de ter vocês aqui comigo. E abrir aqui, se vocês quiserem bater um papo comigo aí, a gente fazer um pouquinho. Estou subindo aqui meu bate-papo, porque eu tirei, porque senão eu não consigo dar aula, né? Fica uma perguntaiada aí, eu fico louco. Então, eu vou começar aqui da Arielle. Haverá auditoria sobre LGPD? Não, auditoria tem sobre tudo, encaixar isso junto é uma coisa a mais. Vai haver pedido para te auditar em relação a isso, né? Essa parte da empresa aí, fofoca, essa lei vale para cadastro de pessoa jurídica? Não, só pessoa física. O que tem são as pessoas físicas dentro dessa pessoa jurídica, né? As pessoas de contato, etc. Né? Então, isso aqui é voltado para pessoas. Então, é por isso que é um complemento da 27001. E quando eu terminar isso aqui, vocês vão receber um material não oficial, que era de trabalho de pesquisa, mas é da 27701, para vocês verem que legal que é esse documento. Mais alguma pergunta? Tem alguém digitando aí. Que eu vou embora, hein? Bom, tá aí meu e-mail, tá meu LinkedIn. Se alguém quiser ter contato comigo, por favor. E se alguém quiser mandar um e-mail para mim, também. Sim, última pergunta, Emílio. Essas empresas já comeram grama pela raiz, cara. Estão mais aptas, claro, já sabem como é que é o caminho da roça.
Não é novidade. Não é novidade. Tá? O problema é que esse assunto é segurança. E às vezes está tudo meio zoado, né? Está tudo meio esparramado pela empresa. Ok? Não sei, Paula, depois sai um pouco fora do escopo aqui. Beleza, gente? Obrigado. Obrigado pela presença. Bom jantar para todo mundo e até mais. Obrigado, obrigado.